honrado aí com o convite aí da Universidade FUMEC. Também, da mesma forma, fico muito honrado com o convite e muito orgulhoso disso, viu, doutor? Muito bom. Gostaria de registrar também a presença do desembargador, doutor Paulo Chaves, aqui prestigiando, né, a nossa sessão. Estamos aqui hoje, né, com a comissão, né, cumprimentando aqui a Cláudia, tem que ficar aqui batendo escanteio e também cabeceando, né, autorizando a entrada. Fico muito feliz quando há uma banca com uma participação, inclusive dos nossos mestrandos. Estou vendo aqui vários deles, né, prestigiando. Muito importante, porque em breve, né, serão vocês que estarão aqui passando pela experiência do Oswaldo. Então, já iniciada a gravação, hoje, dia 8 de julho de 2022, em nome da Universidade FUMEC, no programa de mestrado em Direito, estamos aqui com a apresentação pública da dissertação do candidato do mestrando Oswaldo José Gonçalves de Mesquita Filho, cujo tema é repensando a responsabilidade civil do Estado em relação à atividade notarial e registral à luz da análise econômica do direito. A banca é composta pela doutora Vânia Triginelli, a quem nós agradecemos, né, a costumeira gentileza de participar aqui, ao amigo professor doutor Marcelo Milagres, também muito engrandecendo a presença, e também meu querido amigo professor Daniel Firmato de Almeida Glória. Cumprimentando mais uma vez aqui os presentes, e já passo a palavra ao Oswaldo, que tem o prazo de 15 minutos para fazer a sua exposição, e em seguida aos comentários para a comissão avaliadora. Por favor, Oswaldo. Tudo bem, bom dia a todos. Queria dizer que é um prazer, agradecer a todos os presentes, aos familiares, amigos, agradecer ao professor Paulo Márcio, meu orientador, pela condução dessa pesquisa, agradecer à professora Vânia Grande Tabelian, nossa coordenadora da Escola dos Notários e Registradores, com quem eu tenho um grande carinho e admiração, professor Daniel Firmato, foi meu professor ao longo do programa de pós-graduação da FUMEC, um grande exemplo, o professor Marcelo Milagres, que é meu professor desde a graduação, mestrado, agora no doutorado, e sempre me apoiando ao longo dessa trajetória. O meu tema, como o professor Paulo Márcio bem introduziu, é repensando a responsabilidade civil do Estado em relação à atividade notarial registral, à luz da análise econômica do direito. A apresentação que eu me propus a realizar é uma apresentação mais sucinta e mais de forma a introduzir para as pessoas que estão assistindo, porque os professores já tiveram acesso ao texto, então vai ser uma apresentação mais sucinta e de forma mais direta. Tão burrinho para a matemática, vai ter que fazer direito. Essa é uma frase popular, tão comum no ideário e no cotidiano de diversas pessoas ao longo da vida, e foi a forma com que o ministro Luiz Roberto Barroso introduziu o seu voto no julgamento da recurso extraordinário 842-846 de Santa Catarina, que é o objeto da presente pesquisa. O objetivo da pesquisa é exatamente analisar esse voto, esse julgamento que diz respeito à responsabilidade do Estado em relação aos atos dos notários registradores. Ou seja, qual seria a responsabilidade da administração pública em caso de falha na prestação dos serviços dos cartórios, que são exercidos pelos notários e os registradores. O ministro Barroso introduziu alguns fundamentos econômicos, iniciando com essa frase dita, e são esses argumentos que serão incorporados ao longo da pesquisa, demonstrando que essa frase popular, tão comum no ideário, não faz nenhum sentido nos dias de hoje. O que é o titular do cartório? O que é o notário registrador? O notário registrador, ele não é um servidor público, assim como já ficou sedimentado na doutrina e na jurisprudência dos nossos tribunais superiores. O serviço é público, mas o notário registrador, ele é um particular que exerce o serviço público em colaboração com o Estado, por meio de uma delegação. Ele não é remunerado pelo Estado, pelos cofres públicos, ele é remunerado por meio dos emolumentos, que são os valores pagos nas serventias extrajudiciais. Eles não são submetidos ao teto constitucional, eles têm autonomia e independência, e a relação com o poder público ela é de fiscalização.
e também de regulação, fiscalização e regulação. A sua função social, de acordo com a sua importância na sociedade, de acordo com o marco teórico que foi adotado na pesquisa, é trazer eficiência, confiança e imparcialidade às relações que permeiam o nosso cotidiano. O foco da pesquisa é analisar a responsabilidade do Estado em relação a esses prestadores de serviço público. E o que ficou sedimentado em sede de repercussão geral no âmbito do STF. No âmbito do STF, ficou sedimentado pela votação da maioria de que a responsabilidade do Estado ela é objetiva, o que não gerava grandes discussões, e que ela é direta e solidária. Ou seja, o lesado pode ajuizar a ação tanto de forma isolada em relação ao Estado, como também em conjunto, Estado e notário e registrador. Cabe ao lesado escolher de que forma ajuizar. A terceira opção é se essa responsabilidade ela poderia ser subsidiária, ou seja, em segundo plano, apenas no caso de insolvência do notário e do registrador. O que a maioria decidiu? Foi o que eu já mencionei, que essa responsabilidade ela é objetiva, direta e solidária, assentado o dever de regresso, ou seja, o Estado deve cobrar posteriormente o causador desse dano, o notário ou o registrador. Por que se decidiu dessa forma? Se decidiu dessa forma pelo princípio da solidariedade social e da proteção da vítima, buscando meios para que a vítima ficasse protegida em caso de lesão, em caso de falha na prestação desse serviço. De forma dissidente, minoritária, os ministros Edson Fachin e Marco Aurélio Mello também votaram de forma contrária a esse posicionamento. Mas o voto que é mais relacionado com a pesquisa, que foi objeto do estudo, é o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Por que esse voto? O que o ministro decidiu? O ministro decidiu que a responsabilidade, seguindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça e a posição majoritária na doutrina, até então, de que essa responsabilidade ela deveria ser subsidiária, ou seja, em segundo plano, apenas em caso de insolvência do notário ou do registrador. Segundo o próprio ministro Barroso, condenar o Estado à responsabilidade direta e solidária é condenar o Estado ao pior dos mundos. Por quê? Porque ele não ofere os bônus da atividade em sua integralidade, que são repassados ao particular que presta o serviço, e deveria arcar com os ônus em caso de eventual indenização. De acordo com o ministro, não há lógica que poderia parar de pé, porque isso se tornaria insustentável, não faria qualquer sentido do ponto de vista estrutural e econômico. Nesse sentido, o ministro ele levanta alguns argumentos econômicos, essa possibilidade, essa necessidade de se pensar o direito em conjunto com a economia, mas ele não embasa de forma teórica o seu voto, ele não traz os teóricos da análise econômica do direito. E foi nesse ponto que a pesquisa teve seu objetivo principal, corroborar ou extrapolar os fundamentos desse ministro, trazendo-se os argumentos da análise econômica do direito, que é uma teoria que pensa o direito a partir da racionalidade econômica, é uma teoria extensa e por isso foi adotado o marco teórico, que são as ideias de Guido Calabrese. Guido Calabrese, de forma bastante sucinta, ele diz que o responsável deve ser aquele que tem os menores ônus para ser responsabilizado. Ou seja, é muito melhor responsabilizar 10 mil pessoas a $1 do que apenas uma pessoa em 10 mil dólares. E, além disso, existe a figura do cheapest cost avoider, que é aquele que deve ser responsabilizado é aquele que tem os menores custos para prevenir o dano. De acordo com essas ideias, de forma principal, algumas outras ideias foram tratadas, e a gente, por óbvio, podemos retornar a essa discussão ao longo da banca, mas de forma bastante sucinta, os argumentos da análise econômica do direito confirmaram a hipótese de que, estruturalmente, sistematicamente e com base nos argumentos econômicos, a resposta que deveria ser dada nessa questão é pela responsabilidade subsidiária, o Estado. O Estado deveria ser responsabilizado apenas em segundo plano. Essa é uma discussão que, mesmo tendo sido tratada no âmbito do STF, em sede de repercussão geral, ela não está finda. Por óbvio, ela já se encontra mais consolidada pela própria natureza dos julgamentos em repercussão geral, mas isso nos retira a importância da pesquisa e até isso o papel da produção acadêmica. Questionar as estruturas, questionar o direito, que só assim é possível aperfeiçoar e evoluir o direito.
Fico aberto às considerações dos professores, às críticas, e agradeço muito a presença de todos os presentes mais uma vez. Ok, Oswaldo, cumprido o tempo, e seguindo o nosso regulamento, eu vou passar a palavra para a doutora Vânia Ginelli fazer os seus comentários e eventuais questionamentos, e em seguida passo a palavra de volta para você, Oswaldo. Doutora Vânia, por gentileza. Mais uma vez, bom dia a todos, e é com grande prazer e satisfação que eu componho essa banca. Agradeço à Universidade FUMEC, em nome do professor Paulo Márcio, e cumprimento a todos no mesmo nome do professor. Peço licença para agradecer ao professor Marcelo Milagres pelas aulas que vem ministrando na nossa Escola Superior de Notários e Registradores, a qual eu sou coordenadora pedagógica, e inicio a minha fala cumprimentando o candidato Oswaldo. Oswaldo, eu gostei muito do seu trabalho, é um trabalho denso, é um trabalho que tem uma bibliografia interessante, muito boa, e eu acho que você trouxe um raciocínio muito interessante, que muitas pessoas já têm esse raciocínio, mas nunca ninguém trouxe em forma de um trabalho científico, que é a possibilidade ou a melhor solução da responsabilidade civil dos notários e registradores junto ao Estado, ou do Estado junto aos notários e registradores, porque até então a responsabilidade era dos notários e registradores em cima da sua atividade, não obstante ser subjetiva. Eu acho que foi um avanço essa responsabilidade ser objetiva, direta, e ela ser solidária. É isso que talvez você tenha raciocinado muito bem, e eu gostaria de escutar isso de você mais sobre essa vantagem de ser uma responsabilidade subsidiária ao invés da responsabilidade solidária, como ficou decidido nesse recurso especial em sede de nesse RESP, que eu me esqueci o número aí, mas que está bem colocado na sua dissertação. Outra situação muito interessante do seu trabalho que eu vi é você alavancar aqui a análise econômica do direito. A atividade notarial e registral, me permitam colocar aqui, senhores, ela vem de uma fase em que seria burocrática, demorada, lenta, longe do mercado, e isso incomodava ou incomoda muito a situação econômica do mundo em que vivemos. Os negócios jurídicos, eles devem ter uma rapidez sem abandonar a eficácia e, principalmente, a segurança jurídica. E agora nós estamos vendo, pós-pandemia, ou de uns tempos para cá, essa situação em que os serviços extrajudiciais, eu prefiro colocar esse nome do que cartórios, os serviços extrajudiciais, eles vêm em parceria com os tribunais de justiça e com o CNJ, dando uma alavancada para estar próximo ao mercado com a segurança jurídica. Essa transformação da medida provisória em lei, essa medida provisória, você vai me dizer, 1500 e alguma coisa, que foi transformada em lei, uma lei extremamente interessante, e ela trouxe os registros eletrônicos, ela trouxe uma série de alterações e de facilitações para o trabalho dos registros, trazendo ele próximo, os bancos de dados que serão disponíveis à população e a todos com essa medida provisória, e
o trabalho não só de registro, mas do e-notariado, que é o trabalho do tabelionato de notas totalmente eletrônico, junto ao CNJ. Isso foi um trabalho feito pelo Colégio Notarial do Brasil, junto ao CNJ, dos atos totalmente eletrônicos, rápidos e não por isso menos seguros, sendo o tabelião de notas um certificador de uma assinatura avançada, e por aí vai. E com isto, o que eu quero falar com isso tudo? É da análise econômica do direito, da necessidade dos notários e registradores serem também responsáveis pela segurança do usuário. Se ele tem essas armas todas, se agora já trabalhamos com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma realidade no nosso mundo jurídico, nós temos que trabalhar sempre, nós somos mercado agora, mercado com segurança jurídica, com fé pública. Então, eu queria que você dá essa oportunidade para você trabalhar e colocar mais sobre essa responsabilidade que deveria ser subsidiária e não solidária, né, que traria uma indenização muito mais rápida para o usuário, não é? E subsidiária por quê? Porque nós temos que levar em consideração a capilaridade dos serviços notariais e aqueles minúsculos que muitas vezes que atendem uma população de um distrito, que também agora com essa nova lei de organização judiciária que foi publicada há uns dias, não me lembro o dia exato, vai ter uma alteração nessa organização e essa subsidiariedade facilitaria para que esses serviços pequenos que atendem uma população distrital fiquem restaurados no seu campo aí de conclusão de um erro, talvez, do notário registrador ou de uma falta de atenção no trabalho e o usuário não sairia perdido. Então, Oswaldo, depois de te elogiar, tem umas coisinhas que depois eu quero te falar da parte formal, mas que eu acho que não vale a pena você gastar tempo aqui com essa parte formal, que são mínimas. Depois, se você quiser, para uma futura publicação, a gente pode conversar sobre isso. Então, eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer para nós desses dois pontos que eu te falei: subsidiariedade da responsabilidade e essa alavancada da análise econômica do direito nesses serviços notariais e registrais. Obrigada. Ok, doutora Vânia, muito obrigado. Realmente, né, muito bem lembrada a medida provisória 1085, né, convertida em lei 14.382, certamente um divisor de águas. Né, eu, como advogado atuante no setor da incorporação imobiliária, já estou aqui estudando a fundo a temática, porque realmente alterações significativas. Oswaldo, por gentileza, com a palavra. Obrigado. Obrigado, doutora Vânia, professora, mais uma vez por todas as considerações muito pertinentes, com certeza engrandecedoras. Eu acho que os dois questionamentos eles são estritamente ligados, porque tanto essa noção da subsidiariedade, ela, ao meu ver, ela é ligada à modernização, ao crescimento do tratamento do serviço notarial e registral, dos serviços extrajudiciais, assim como a senhora, concordo, prefiro essa expressão do que a expressão cartórios, e acredito que a ideia de subsidiariedade ela vai ao encontro da função social da atividade notarial e registral. Por quê? O cartório, uma vez que ele é o responsável primário e direto, e indo ao contrário dessa noção que foi fixada de solidariedade, ele adota uma precaução, um cuidado maior na prestação do serviço. E, de acordo com as próprias ideias da análise econômica do direito, a ideia da responsabilidade ela é reparar a vítima e prevenir o dano. Ou seja, a prevenção do dano ela é tão importante quanto a reparação. E, por isso,
um cartório que exerce a sua atividade de forma, de acordo com a legalidade, uma boa prestação do serviço, ele melhora a qualidade da atividade, ele incrementa a confiança que a sociedade tem nesse cartório. E uma vez que ele é responsável, o Estado passa a ser o responsável direto e solidário, isso poderia ocasionar uma diminuição na qualidade desse serviço, porque a cautela adotada com o rigor adotado na prestação do serviço, ele não seria o mesmo. O titular do cartório, uma vez que ele não é o responsável primário, ele possivelmente deixaria de tomar as cautelas adequadas, o cuidado adequado na prestação do serviço. Essa ideia de modernização da atividade, de incorporação da atividade como uma própria atividade do mercado, foi uma ideia que eu trouxe ao longo da dissertação, principalmente porque o Campilongo, o Celso Fernandes Campilongo, que foi o marco teórico nessa temática, ele menciona que os cartórios eles devem ser tratados como instituições do mercado e cada vez mais a tecnologia ela deve ser buscada como uma forma de se incorporar, de se adequar à sociedade. Então, essa medida provisória 1085, que foi convertida em lei, é importante ressaltar, como a senhora muito bem pontuou, de que essa medida ela partiu dos cartórios. Ela é uma medida que foi muito benéfica para a sociedade e ela partiu de uma iniciativa dos cartórios, ou seja, isso demonstra que as próprias entidades de classe, os próprios serviços, o próprio serviço notarial registral, ele está buscando a sua modernização, está buscando mostrar o seu valor para a sociedade. E isso vai, ao meu ver, vai tudo dentro da lógica da responsabilidade ser subsidiária, porque o Estado ele delega esse bônus para o particular. O particular que deve prestar esse serviço público, ele recebe os emolumentos e presta esse serviço público. Não faria sentido nenhum o Estado que delegou esse serviço para um particular, que não ofere esses bônus, essa remuneração do usuário, ele ter que arcar posteriormente de forma primária em caso de falha na prestação. A responsabilidade subsidiária, como a senhora mencionou, um dos argumentos pela responsabilidade solidária foi que exatamente esse, que existem muitos cartórios pequenos, muitos cartórios deficitários e que a vítima deveria ficar protegida em caso de insolvência desse titular, desse cartório pequeno, desse cartório deficitário. Ao meu ver, a responsabilidade subsidiária ela não retira essa proteção da vítima. O Estado ele continua responsável, mas em segundo plano, apenas nessas hipóteses em que não haverá essa possibilidade de responsabilização do titular. Valendo ressaltar que a ação ela pode ser proposta em face do Estado e do notário do registrador. Contudo, a responsabilidade do notário do registrador é que deverá ser auferida de forma primária. Ao meu ver, toda essa conjuntura caminha ao lado da modernização e do avanço tecnológico dos cartórios. Exatamente por isso, por essa melhoria na prestação do serviço, que seria oriunda ainda mais se a fiscalização do Estado, se a responsabilidade do Estado ficasse apenas como subsidiária. Por quê? O Estado, como responsável subsidiário, caberia apenas a fiscalização. E essa fiscalização é tão importante para a boa prestação do serviço e para a melhoria desse serviço notarial registral. É muito importante ressaltar que, ao lado dessa fiscalização, também há a regulação, que é exercida pelas corregedorias locais, estaduais e pelo CNJ. E essas corregedorias locais e o CNJ, há muito, já vem implementando essa modernização e vem incrementando essa fiscalização. Ou seja, o papel estatal não é o de ser responsável, mas é o de ser o regulador e o fiscalizador da atividade, e não o responsável em caso de falha. Em caso de falha, visando proteger a vítima, apenas de forma secundária haveria essa responsabilização. Fiquei muito feliz com as considerações da senhora, quando me disse que acredita que é importante essa discussão da análise econômica do direito e do serviço notarial registral, exatamente por esse caráter público e privado da atividade, que é uma atividade jurídica, mas, ao mesmo tempo, o notário, o registrador, tem de exercer esses atos de gestão, de gerenciamento da serventia. Então, acredito que
fico aberto a novas considerações, acredito que finalizo por aqui. Muito obrigado, Oswaldo. Pergunta à doutora Vânia se está satisfeita. Estou satisfeito, sim, professor. Ok, muito obrigado. Então, agora passo a palavra ao professor doutor Marcelo Milagres. Quero mais uma vez renovar aqui os cumprimentos ao professor, orientador, professor doutor, meu amigo Paulo Márcio. Quero aqui cumprimentar a professora doutora Vânia. Eu aqui não vou fazer nenhum questionamento, porque tendo a doutora Vânia aqui na banca falar de serviços extrajudiciais, né, atividade notarial e registral, vou cometer aqui o risco grande, né, de impropriedade, viu, doutora Vânia? Sou admirador aí do seu trabalho. Eu é que aprendo com os senhores aqui, com o professor Paulo Márcio, com o senhor professor Marcelo, com o doutor Daniel Firmino, com todos. A gente aprende e leva para os nossos serviços a cultura jurídica dos senhores. Obrigada. Quero cumprimentar também aqui o amigo professor doutor Daniel, cumprimentar aqui o público que nos acompanha, né, na pessoa do desembargador Paulo Chaves, na pessoa da Débora Mesquita, né, o Oswaldo Pai, que também nos acompanha. E aqui, né, Oswaldo, eu tenho aqui a tarefa a ser cumprida, né, de arguí-lo. Conheço a jornada do Oswaldo, sempre muito competente, dedicado. E aqui, Oswaldo, aqui não tem amizades, né? Aqui vou ser extremamente rigoroso aqui com o seu trabalho. Eu quero já de antemão, como fez a doutora Vânia, né, cumprimentar um trabalho muito bem organizado, né? O que eu costumo dizer, é um trabalho limpo, bem estruturado, né? Metodologicamente há um tema-problema, parte aí do recurso extraordinário 842, 846, o voto vencido do ministro Barroso, tá? Há um marco teórico, a análise econômica do direito, né? Há uma hipótese que a doutora Vânia trouxe aqui e você teve a oportunidade de escorrer mais ainda, de forma mais aprofundada a respeito dessa natureza, desta responsabilidade. Então, eu não tenho questionamento de conteúdo metodológico. Claro, né, como uma obra humana, tem lá os seus pequenos deslizes, né? Tem também aqui algumas questões de vírgula, né? Uma palavrinha ou outra aqui, né? Depois a gente vai passar, mas tudo isso, né, doutora Vânia, tudo isso é periférico diante da grandeza, diante da sua ousadia, na forma como você abordou o seu trabalho. Então, já o cumprimento por isso, né? Eu tenho alguns questionamentos, tá? Então, Oswaldo, a gente pode fazer o seguinte, você pode anotar, né? E depois você vem com as respostas, a gente vai dialogando. O seu marco teórico, né, professor Paulo Márcio, é a questão da análise econômica do direito. Nos primeiros capítulos, depois no final, você trata dessa relação direito e economia, né? Aí eu lhe pergunto, né, eu fiquei na dúvida, no início você falou que a análise econômica é uma ciência, depois você vai dizer que a análise econômica é uma teoria, né? Para você, é um método de trabalho, é um método de interpretação, seria, sim, realmente uma ciência, né? Porque num primeiro ponto você chamou de ciência, depois você chamou de teoria. Eu e aqui o professor Daniel, né, nós fomos alunos do professor João Bosco Leopoldino da Fonseca, né, e o professor João Bosco sempre tinha essa preocupação, né, professor Paulo Márcio. O professor Paulo Márcio também, né, se você traz aqui a Escola de Chicago, Ronald Coase, né, Posner, Trimark, né, Calabrese, né, então eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei com essa aqui preocupação. Agora, eu gostei muito também da fala da professora doutora Vânia, quando ela diz, olha, o serviço extrajudicial está no mercado, né? Eu adorei essa colocação. Eu não vou esconder aqui a minha visão de mundo, né? Eu sou um liberal convicto, né? E aí, quanto menos Estado, né, mais atividade, mais criatividade, mais espaço para as pessoas competentes, como a doutora Vânia, aí nos serviços, né, nas delegações. Aí tem uma frase na página 45, você traz do Carnelucci, né? Quanto mais notário, menos juiz, né? Claro, também sou um defensor desse poder judiciário cada vez mais fortalecido, e eu vou concordar com o Carnelucci. Eu acho que também o poder judiciário também vai concordar com o Carnelucci. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, qual é o limite, né, dessa atividade notarial, registral? Haveria um limite para essa atividade extrajudicial? Né? Então, você lá na página 45, eu grifei, né? Quanto mais notário, nós poderíamos inserir o registrador, quanto mais serviço extrajudicial, menos juiz. E é até interessante, né, professor Daniel, professor Paulo Márcio, hoje na faculdade a gente fala para os alunos, olha, nós somos, eu sou daquela época lá do século passado, né, do IERG, a luta pelo direito, a figura do juiz, do advogado, da advogada, do promotor, da promotora, todos sisudos ali, tudo tem que ser resolvido
naquela ideia de espada, de arma, né, no conflito, não tem autocomposição, não tem diálogo. E quando você olha para a realidade brasileira, né, um serviço extrajudicial eletrônico, né, uma informatização, e eu sou também, claro, como todos nós, um usuário, esse serviço cada vez sendo melhor prestado. Então, eu lhe pergunto, haveria um limite aí para essa atividade extrajudicial, para essa diminuição dessa atividade judicial? E tudo é Estado, né, Oswaldo? Mas você entendeu aqui a minha colocação. A terceira pergunta, Oswaldo, que eu te faço, você faz um capítulo sobre função social da atividade notarial. Eu quero te provocar, né? O que você entende aí por função social, né? E a professora, a doutora Vânia, falou, olha, nós somos mercado também, né? O que você entenderia por esta funcionalidade social? Eu estou aqui te provocando, tá? A minha quinta pergunta, né? Assim como nós todos aqui, eu fiquei muito feliz de ler o seu trabalho, e a leitura é fácil, né? A leitura vai fluindo, né? Na página 54, você vai dizer que uma resposta ao medo é a responsabilidade civil. Olha, então, se você tem medo, pega a responsabilidade civil, que o seu medo desaparece, porque uma resposta para o medo, professor Paulo Márcio, é a responsabilidade civil, que passa do caráter punitivo para o caráter preventivo. Aí eu fiquei pensando, será que o Oswaldo ele entende que a tutela inibitória, né, que a tutela de urgência, né, está no campo da responsabilidade civil? Será que o Oswaldo entende que é possível responsabilidade civil sem dano? Aí na página 56 você diminuiu um pouco a minha inquietação. Você fala, olha, não há responsabilidade civil sem dano, né? Então eu queria te ouvir, né? O que você quis dizer, né, que uma resposta ao medo é responsabilidade civil, já que na página 56 você falou que essa responsabilidade pressupõe necessariamente o dano, né? A minha sexta, eu já perdi aqui a contagem, né? Você vê que a amizade, né, ficou de lado, né? Aqui nós estamos dialogando de uma forma, né, dura aqui, Oswaldo. Na página 54, você fala o seguinte, olha, responsabilidade independe de culpa. Nós estamos de acordo, né? Um grande pressuposto aqui, né? Você defende a responsabilidade subsidiária, não a responsabilidade direta, tem essas discussões, mas um ponto é incontroverso, a responsabilidade objetiva do notário, do registrador, do Estado, né? Para você, Oswaldo, o que você entende por ilícito? A culpa necessariamente integra um ilícito, Oswaldo? Eu fiquei com esta dificuldade. Eu fiquei, quando você vem tratar dessa natureza, dessa responsabilidade aqui objetiva, né? Por fim, Oswaldo, eu fiquei muito feliz, sabe, na página 61. Eu já ouvi aí que alguns colegas, não os que estão aqui nesta banca, que me dão a alegria de revê-los ainda que à distância, mas eu tenho certeza que o professor Daniel, na sua fala, vai ter aquele compromisso de nos convidar para depois para um vinho, né, para a gente retomar, né, professor Daniel, as nossas conversas. Quando você fala da responsabilidade extracontratual e contratual. Tem muita gente que diz, olha, não há distinção se a responsabilidade é contratual ou extracontratual. Essa distinção estaria superada. Quando eu vejo atividade notarial, atividade registral, e você muito bem coloca isso, é fora do contrato, né? Aqui é o chamado ilícito absoluto, uma responsabilidade extracontratual. E aí eu lhe pergunto, você vê algum outro ponto mais prático? Olha o que eu estou dizendo, Oswaldo, te dá a oportunidade de você... Estou levantando uma bola aqui, vamos ver se você vai cortar. Algum aspecto mais prático dessa distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual? Né? Recentemente o STJ apontou, né? E o professor Daniel Firmato trabalha também com o consumidor, né? Ele chuta com as duas, direita e esquerda, mas também com o consumidor. Você veria algum aspecto mais prático, dizer que essa responsabilidade ela é extracontratual? No mais, eu quero agradecer aí o seu orientador, pela gentileza, o professor Paulo Márcio, pela alegria aqui de eu poder aprender aqui com o seu trabalho. Gostaria de agradecer aí a oportunidade de ouvi-lo um pouco mais a respeito desse trabalho tão importante, que assim como a professora doutora Vânia, também já antecipando aqui os meus votos, né? Espero que você faça esses aperfeiçoamentos, quem sabe haja uma publicação, né, nesse temário tão importante. Muito obrigado, professor Paulo. Obrigado, professor Marcelo. É uma alegria muito grande, né, não só, né, pelos colegas, mas por ver também os mestrandos participando. Ontem falava com o professor Daniel Firmato em uma banca de seleção, momento em que vivemos uma era do conhecimento muito raso, principalmente pela internet,
eu acreditava muito que a internet seria uma propagação do conhecimento, mas a verdade é que hoje o chamado fast food, aquele conhecimento muito rápido, muito raso, né, acaba que ele se difundiu, né, de uma forma em que as pessoas buscam mais o lucro imediato, o ganho financeiro, e quando verificamos, não é um trabalho investigativo, e as indagações da doutora Vânia, né, do doutor Marcelo, certamente Daniel, a gente fica muito feliz, porque eu lembro da professora Isabel Vaz, né, da minha querida professora Isabel Vaz, participar de uma banca de dissertação ou de tese é um exercício de humildade, né, porque o candidato fez um trabalho, e isso nos dá a grande convicção da felicidade e da certeza de ter feito a escolha do ambiente acadêmico, sério, e gostaria muito de registrar esse ponto. Oswaldo, por gentileza, como dizia lá o professor João Bosco, né, parafraseando, o Juca Pereira, defenda-te, se for capaz. Obrigado, professor. Fico muito feliz com as considerações. Com certeza vai ser uma grande responsabilidade questionar, debater e aprender com o senhor. Sobre a primeira consideração, vou do início, que foi a consideração acerca do questionamento se é uma ciência, uma teoria ou um método de interpretação. Foi realmente uma questão inquietante, e acredito que foi uma falha da minha dissertação, porque realmente eu digo que é uma ciência no início, passo dizendo que é uma teoria, trabalho como se fossem sinônimos, quando na realidade, como o senhor muito bem pontuou, das ideias do professor João Bosco, seriam coisas totalmente diferentes. Quero realmente ter acesso e ter mais contato com essas obras do professor João Bosco, com quem eu não tenho muito contato, mas a partir das ideias e do meu conhecimento atual, eu acredito que a análise econômica do direito ela seria um método de interpretação, porque, como muito bem foi pontuado por Guido Calabrese, existe uma distinção entre o que é chamado de direito e economia, e ele muito bem pontua essa distinção, e o que é a análise econômica do direito. O direito e a economia, essas relações, elas são recíprocas. O direito interfere a economia e a economia interfere o direito. Guido Calabrese opta por trabalhar a análise econômica do direito, que é essa interpretação racional, utilização da metodologia econômica para interpretar o direito. Então, eu acredito que a análise econômica do direito ela passa muito mais a ser um método de interpretação do direito, uma forma de se interpretar o direito à luz da economia, que aí sim seria uma ciência. Fico aberto às considerações posteriores do senhor, se caso o senhor discordasse, e dizer também que poderia ser uma teoria, mas, ao meu ver, no momento, acredito que exatamente por essa questão da teoria do Guido Calabrese, que é uma método de interpretação do direito. Sobre a segunda pergunta, a respeito do limite da atividade extrajudicial, como o senhor disse que concorda com essa frase do Carnelucci, de quanto menos juiz, mais notário. E assim como na obra do Campilongo, acredito que quando ele diz notário, Carnelucci também pode se referir, ele também se refere ao registrador, como muito bem pontuou o senhor. O limite, ao meu ver, é a consensualidade. O serviço extrajudicial ele caminha cada vez mais para a resolução de questões consensuais. A exemplo dos inventários extrajudiciais, dos divórcios, da própria uso campeão extrajudicial, e ao caminho de se transferir para a atividade notarial e registral questões que vão mais nesse âmbito da consensualidade, no âmbito da jurisdição chamada administrativa ou não contenciosa. A exemplo do próprio projeto de lei, que o senhor é um estudioso do projeto de lei da transferência da execução para o tabelionato de protesto, que eu sei que o senhor é um estudioso dessa questão, e que é mais uma questão que pode ser transferida da atividade notarial e registral, que é no âmbito dessa atividade administrativa, vamos dizer, essa jurisdição não contenciosa, que quando a lide já foi finda,
aí sim a execução passaria a esses cartórios, ao serviço notarial registral. Então, acredito que o limite, ao meu ver, é a consensualidade. Não consigo ainda admitir, pensar em questões de lide sendo decididas pelo notário, pelo registrador. Ao meu ver, foge totalmente do escopo de atuação, mesmo sabendo da importância da qualificação notarial e registral e da própria possibilidade de realização da mediação nos cartórios, mas a mediação é exatamente com esse intuito, de pôr fim à lide e tornar a questão consensual. Ou seja, o limite ainda assim é a consensualidade. Sobre a função social, o que seria função social? Função social, de forma bastante sucinta e talvez até ingênua, ao meu ver, é a importância de alguma atividade em seus aspectos sociais e econômicos dentro da sociedade. Quando o Campilongo trabalha a função social, ele trabalha até mais essa importância econômica do serviço notarial registral do que a sua própria importância social. A importância social, eu menciono em outros momentos, que é esse caráter do registro civil das pessoas naturais, de combate ao subregistro, de resolução de tantas outras questões atinentes à pessoa natural, ou a própria efetivação do direito à moradia por meio da uso campeão extrajudicial. Isso sim seria esse aspecto mais, a importância social do notário, do registrador dentro da sociedade. A obra de Campilongo, ela vai muito mais no sentido de trabalhar a importância econômica, ou seja, como redutor dessas complexidades, redutor da simetria de informação, equidistância entre as partes, dessa resolução de conflitos e melhoria desse cenário econômico. Então, para mim, esse é o meu conceito da importância tanto em âmbito social quanto em âmbito econômico de determinada atividade dentro da sociedade. Realmente, eu não trouxe um marco teórico para o que seria função social. Talvez essa foi uma falha da dissertação, porque delimitar conceitos é sempre muito importante. Talvez essa foi uma falha. Sobre a questão da página 54, toda resposta ao medo seria responsabilidade civil. Se eu acreditaria, quando eu digo que passa desse caráter punitivo ao caráter preventivo, eu acredito que eu falhei ao não deixar claro que eu deixo claro em outros momentos, mas quando eu trago dessa forma que eu trouxe na página 54, parece que é uma ideia que eu comungo, que eu trago mais como de forma ilustrativa de que uma das respostas ao medo, uma das respostas a essas situações seria a responsabilidade civil. E é uma tendência que eu critico ao longo da dissertação, que é até do professor Cristiano Chaves, professor Nelson Rosenwald, Felipe Braga Neto, que eles dizem que um estado de total responsabilidade deixa de ser responsável. Quando existe em tudo existe responsabilidade, aí sim deixa de existir responsabilidade. Quando todos são corresponsáveis, deixa de existir a responsabilidade civil. Que eles são críticos dessa tendência da responsabilidade civil, ou eles trazem essas críticas ao longo das suas obras, de que há essa tendência de responsabilização total da responsabilidade civil como uma primeira resposta a tudo dentro da nossa sociedade, que é uma tendência que caminha a esse alargamento da culpa, a essa flexibilização do nexo causal, que eu trago até a crítica do professor Anderson Schreiber. Então, acredito que é uma ideia que eu deveria ter ressaltado nesse momento, e eu trago e eu vou fazer essa correção para uma eventual publicação, um eventual depósito, de deixar claro nesse momento que não é a tendência com a qual eu comungo e que é apenas uma forma de se pensar a responsabilidade civil com a qual eu não concordo. A sua próxima pergunta, que foi sobre a responsabilidade objetiva, sem culpa, e trazendo a culpa integra o ilícito, ao meu ver, e a culpa ela não integra o ilícito, porque existem as possibilidades de responsabilidade sem culpa, nessa responsabilidade objetiva, que foge a essas situações em que não se perquire a culpa, não se perquire o dolo. As atividades por si só, ela exige essa responsabilização objetiva.
O que hoje é sedimentado acerca dos notários e dos registradores é de que essa responsabilidade ela é objetiva, mas foi até um ponto que foi objeto de divergência, porque os próprios ministros do STF, alguns entendem que ela seria objetiva, ou seja, não se deveria perquirir a culpa. Se não foi suficiente essa resposta, fico aberto às considerações do senhor sobre essa questão da culpa integrar ou não o ilícito, mas, ao meu ver, não é obrigatoriamente componente integrante do ilícito, podendo haver situações em que não se exige essa culpa. Inclusive, o principal delas, a principal temática da nossa pesquisa, que é a responsabilidade civil do Estado em relação à atividade notarial, em relação aos serviços públicos. Sobre a última pergunta, se eu pulei alguma, o senhor me perdoa, porque assim como o senhor já perdi a conta aqui das questões, mas foi a questão da natureza extracontratual ou contratual da responsabilidade do notário do registrador. Ao meu ver, assim como o senhor, fico muito feliz de me alinhar ao seu pensamento de que essa responsabilidade ela é extracontratual. Ela não é a partir de um vínculo entre as partes, é de uma atividade prestada uma atividade pública prestada por esse particular. Os portugueses, existe essa distinção. A responsabilidade do Estado perante a atividade, ela é extracontratual, e a responsabilidade do notário e do registrador em relação ao usuário, ela é contratual. Eu não me alinho com os portugueses, e foi um ponto que eu destaquei no ponto do direito comparado e no ponto da responsabilidade civil, de dizer que tanto a estatal quanto a do próprio notário e registrador, ela é extracontratual. Isso tem implicações diretas. Ao meu ver, a principal delas é a questão do ônus da prova. O ônus da prova em caso de uma relação contratual, o lesado, em que tem o ônus da prova de provar esse dano. Em caso nessa responsabilidade extracontratual, o lesado, esse dano é presumido. A outra parte é que deve se esquivar que deve provar que não agiu, que agiu dentro da regularidade, que agiu dentro dos ditames legais, cumprindo todos os requisitos, e aí sim se esvair ou não dessa responsabilização. Esse ônus da prova é muito importante, e acredito que o questionamento do senhor talvez foi até nesse sentido, porque esse ônus da prova, se ele é entendido como extracontratual, ele deveria ser, então, do notário do registrador, e foi exatamente o que eu defendi ao longo da pesquisa. Essa inversão do ônus da prova, ela vai ao encontro da proteção da vítima, porque o juiz deveria inverter esse ônus da prova e não deveria ser o lesado quem deveria provar que o notário registrador agiu com falta. Deveria ser, sim, o notário registrador que deveria provar que agiu dentro dos limites legais, de acordo com todos os ditames administrativos e legais, e aí sim não ser responsabilizado. Então, acho que essa é a principal implicação do ex-contratual. Como o senhor disse, não sei se o senhor levantou a bola, não sei se foi isso que o senhor queria escutar, mas fico aberto para as considerações posteriores e fico muito agradecido por tudo aí, por toda a amizade. Obrigado, Oswaldo. Professor Marcelo. Eu fiquei muito satisfeito, professor Paulo, Oswaldo, com as respostas, né? Eu faria alguma sugestão, teria ousadia aqui, quando você trata da função social, até dialogando aí com a professora doutora Vânia, poderíamos falar de uma função socioeconômica, né? Porque, na minha visão também, né, a atividade extrajudicial tem um aspecto de fomentar a negociabilidade, né? E aí tem um conteúdo econômico fundamental, né, professora Vânia? Então, assim, essa ideia de função social, né, Oswaldo, você conhece um pouco da minha perspectiva, né? Às vezes ela traz ao leitor, para quem não conhece você e o seu trabalho, uma visão um pouco equivocada, né? Então, assim, eu sei, por isso que eu te provoquei, né? Eu acho que é mais uma questão, e aí você foi bem, né? Você se defendeu aí, né, com o Campilongo, né? Mas você foi tímido nessa defesa. Então, essa questão aí da negociabilidade, né? Esse me parece um grande ponto, né, doutora Vânia? Um aspecto muito interessante dessa atividade, né? Inclusive, logo já existe um ranking da rapidez dos negócios com segurança jurídica, e nós estivemos num congresso há pouco tempo, esses dias, até com a presença do desembargador Gilson, que acabou de entregar a presidência do Tribunal de Justiça para o desembargador Zé Arthur,
e falando sobre a rapidez agora dos negócios jurídicos, quer dizer, isso passa por uma função socio-negocial dos notários e registradores. Eu acho que ele pode abrir o trabalho dele também para essa função, num futuro doutorado, num outro trabalho que ele queira fazer. Perfeito. Inclusive, há uma proposta de reforma do Código Civil na parte das garantias reais, né? Exatamente para trazer essa maior celeridade, né? Nós precisamos de efetividade, ganhar segurança, né? A questão aí dialoga com o trabalho do Oswaldo, né? Tratar de uma perspectiva econômica. Então, eu senti que só a função social, né? Esse é um ponto. Bom, ele respondeu todas as perguntas, professor Paulo Márcio. Agora, na bola que eu levantei, ele cortou bem, né? Mas pegou na rede, mas fez o ponto, né? O que eu esperava? O professor Daniel já sabe o que eu esperava, né? Essa distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual, Oswaldo, tem a ver também com prescrição, né? O prazo prescricional, né? E o STJ, né, pacificou, né? Isso é muito importante para os notários registradores, né? Vão aplicar os 3 anos ou os 10 anos, né? Você cortou bem a bola, quer dizer, olha, tem lá a questão do ônus da prova, né? Mas é aquela bola que você cortou, pegou na antena, pegou na rede, fez o ponto, né? Eu queria aquela cravada direta. No mais, Oswaldo, me perdoe aqui a brincadeira, né? Você sabe do meu método de trabalho, né? Mas você sabe da seriedade aí que eu li o seu trabalho. Eu quero te parabenizar, né? Você fez um trabalho aí brilhante, né? Claro que na sua trajetória, né? A gente percebe que fala muito bem, né? Tem uma boa oratória, uma boa postura. Eu só quero que você faça votos, né? Que você continue essa sua trajetória vitoriosa, né? Muito obrigado, professor Paulo Márcio. Obrigado. Passa a palavra agora ao doutor Daniel Firmar. Muito bem, muito bom dia a todos. Bom dia a todos. Cumprimento o professor Paulo Márcio, agradeço o convite feito pelo Oswaldo, pelo seu orientador, professor Paulo Márcio. Cumprimento a professora doutora Vânia Triginelli, ao querido professor Marcelo Milagres, prazer em revê-lo. Todos os presentes, que mostra exatamente aquela pleiade de agradecimentos que você fez no seu trabalho. E já é uma excelente carta de visita que mostra como que você escreve muito bem. Parabéns por isso, eu reconheço e de fato é uma leitura extremamente agradável. A começar dos agradecimentos, que eu acho que eu já tinha até comentado com você acerca do como você trabalha bem com as palavras e com os seus sentimentos, porque escreve com o coração. Muito bem. Desde já eu tenho que falar que, por hora, Marcelo, eu não posso aceitar o convite. Eu estou aqui nos meus últimos dias de quarentena. Depois de longo tempo positivado aí pelo meu filho, e estou aqui no 9º dia de Covid. Então, quando acabar o 10º dia, eu sigo à risca o CDC americano. Sigo o nosso CDC também aqui, mas nesse caso o CDC americano. Será um prazer enorme revê-los. Eu cumprimento também o Lucas Rocha, meu orientando, que está aqui. É isso, Lucas, vamos aprendendo aí, vamos buscando forças, não é? E o Oswaldo, ele coloca isso no seu trabalho, é sempre ir, né, Oswaldo? Nunca ou, não é? O seu negócio é ir, junto, não é? Parabéns, e você tem conseguido se desvencilhar bem dessas suas inúmeras atribuições que você tem colocado em sua vida. Parabéns por isso, viu? Eu sei que tem muitos familiares seus aqui em todos os cantos, né? Eu cumprimento a todos, eu os felicito por isso, pelo apoio sempre presente, não é? O apoio de sempre junto aos seus familiares, que você deixou muito bem retratado isso nos seus agradecimentos. Eu enviei para você, eu sei que você não viu, porque foi exatamente na hora de começar o seu trabalho, todas as minhas observações estão em formato de revisão de Word e foram encaminhadas para você. São dezenas.
eu não ocuparei espaço todas elas, especialmente no contexto formal, tá? Como já foi muito bem dito por todos os que me antecederam aqui. Eu só faço uma questão formal que às vezes me chamou atenção, isso eu anotei lá algumas vezes. É, no corpo do texto, seria melhor se você fizesse algumas ressalvas em nota de rodapé e não no corpo do texto. Em vários momentos você faz isso, quando você resolve recapitular a questão do seu marco teórico, quando você fala sobre o recurso extraordinário, quando você fala a ordem dos votos do recurso extraordinário com o nome dos ministros, etc. Isso tudo muito bem, você quer ilustrar, ótimo, mas seria melhor dentro de uma nota de rodapé. Então, algumas observações estão ali colocadas e já foram enviadas para o seu e-mail. Eu tenho algumas, daquilo que me sobrou, né, eu tenho algumas ponderações e gostaria de ouvi-los acerca delas, mesmo que de forma sucinta. No primeiro momento, quando você fala na parte do Economic Analysis of Law, me chama muita atenção, isso eu coloquei, fica aí como uma sugestão, onde você, em muitas passagens, você não utiliza de citações diretas das fontes clássicas de análise econômica do direito. Não é? Então, quando você fala de Coase, quando você fala de Posner, você usa outras referências bibliográficas para citar esses autores. Uma vez ou outra é que você faz essa citação direta. Quando você pontua alguns tópicos, mas quando você cita custos de transação, quando você cita externalidades, você não cita diretamente o trabalho do problema do custo social de Coase. Você cita um outro autor. Eu acho que isso merece ser redesenhado, essa questão, porque ao longo do trabalho a gente vê que você cita, você vai na fonte. Tanto que algo que eu fiquei confuso, você cita o livro de Posner no original e depois numa citação você cita a tradução dele em espanhol. Logo em seguida, na mesma página, sabe? E daquilo que foi dito aí dentro da primeira pergunta do professor Marcelo, não é? E que foi colocada da questão da análise econômica, o próprio Posner coloca isso de uma forma bastante sintética, e ele coloca claramente que economic is a tool. Não é? Então, a economia, nesse ponto, é uma ferramenta para ser utilizada. Não é? Isso eu sugiro que você explore essa parte aí, para não deixar parar dúvidas, não é, sobre essa questão de teoria, de tese, do que vem a ser. Não é? Tá? Em relação a algumas as ponderações, vamos lá na página 45. Deixa eu voltar aqui, eu estou com todas as minhas observações abertas, e eu não farei sequer metade delas, mas só encontrar de novo aqui a parte 45, onde eu gostaria de ouvi-lo. Você já falou um pouco sobre isso, né? Sobre a Lei 14.382, que foi publicada agora, 27 de junho, Sistema Eletrônico do Registro Público, foi bem ponderada e contextualizada pela professora Vânia. Eu gostaria de ouvi-lo se você entende que toda essa parte de princípios que você bem elencou no seu texto, e reitero a bela redação de todo o trabalho, você acha que, como você vai adequar todas essas questões dos princípios que você pontuou com essas novidades, não é, da plataforma e-notariado, com as novidades trazidas pelo sistema eletrônico de registro público? E até mesmo com uma curiosidade, se você ficou assim, você já tinha depositado o trabalho, já estava tudo pronto, não é? Quando da publicação da nova lei, se isso
o que lhe trouxe esse tipo de perspectiva? Você quis abandonar tudo e falar assim, não, vou começar de novo, vou colocar toda essa lei aí agora, porque nós ficamos sabendo no início lá, você já é o seu segundo mestrado, você já está no doutorado, então você fala assim, não, esse vai ser então para o meu segundo doutorado. Você teve esse tipo de percepção, não é? Você falou, não é possível que essa lei agora, logo nesse momento, ela foi promulgada e publicada, o que eu vou fazer dessa? Se essa sua inquietação acadêmica, não é, que você demonstra desde sempre, lhe trouxe esse tipo de cosquinha, não é? Então, essa primeira situação. Aqui, lá na página 49, eu fiz uma anotação também. Na página 49, você cita Schiller, não é? E numa passagem, você fala que ele estabeleceria, eu confesso, eu não conhecia essa sugestão dele, não é? E que a questão da adoção da atividade notarial, registral, não é? Na forma latina que você coloca, que isso seria algo importante para se evitar, não é, uma crise como foi a do subprime, não é, em 2008, em relação a que isso fomentaria uma democratização da informação nos investimentos, não é? E com a proibição, não é, da utilização da hipoteca, não é, sem a conscientização dos riscos. Você obviamente concorda com essa frase, já que você colocou, mas você poderia me explicar melhor como que isso funcionaria, não é? Como que isso por si só evitaria, não é, uma crise ali do subprime no âmbito americano lá, você citando essa passagem, não é? Está lá na página 49. Depois, logo em seguida, na página 51, você respondeu bem e o professor Marcelo trouxe a provocação, não é, da questão da função socioeconômica, da negociabilidade, não é, de todos os negócios jurídicos, da celeridade, tudo isso muito importante. Mas você fala algumas vezes de uma forma bastante defensora de todos os serviços extrajudiciais, e eu coloquei aqui no final de um capítulo que um parágrafo ele estava tão assim, ele enaltecia tanto todas as funções extrajudiciais que eu falei assim, ó, isso aqui tá parecendo mais um negócio meio panfletário do que um trabalho científico, não é? O seu amor ficou tão passional, não é, que os elogios eles ultrapassaram, não é? Mas isso não é a pergunta é isso eu escrevi, você espero que leia lá depois de passar toda essa fase, não é? Mas quando você fala da função social, você já respondeu bem a questão do Marcelo, já entendi bem a questão da negociabilidade, da função socioeconômica, mas eu gostaria de ouvir um pouco como que você enxerga a questão dos emolumentos, especificamente com relação à questão dos valores, porque existem autores que mostram e que colocam que muitas vezes, valores praticados nos cartórios, eles até mesmo inviabilizariam certas negociações, o que seria contrário senso, paradoxal a tudo que se busca, não é? Com uma redução da circulação da própria riqueza no país. Como que você enxerga essa questão dos emolumentos dentro de um país tão estratificado, tão desigual quanto o nosso, não é? Como que você trabalha com isso? Obviamente, sem deixar de lado isso que já foi colocado, da questão da negociabilidade, da função socioeconômica, mas é sabidamente que nós temos aí um número enorme de imóveis que não são registrados, por exemplo, né? E o alto custo que isso envolve
dentro de um contexto. E aí a gente tem que sair um pouco da bolha que cada um de nós vive, mas para ir dentro de uma realidade maior. Eu não falo da minha realidade, nem da realidade dos que estão aqui, não é? Mas de um contexto macro, de um contexto maior. Como que você enxergaria essa questão? Já finalizando lá na página 101, na página 101, essa parte eu já mencionei, a questão das referências bibliográficas, né, de fontes diretas, mas eu notei aqui também, numa segunda passagem, a parte 105. Essa seria a última pergunta. Eu achei fantástico, eu sempre gostei muito da escola de Yale, não é, representada aí por Guido Calabrese, foi uma brilhante escolha que você fez, eu felicito por isso, parabenizo. Você trouxe uma abordagem extremamente oportuna, extremamente interessante, que eu adianto que eu concordo plenamente com a sua conclusão final em relação ao voto do Supremo, tá? Eu até coloco isso nos meus comentários finais para você, gostaria de falar para todos, que quem sabe o overruling, ele será feito com base em seu trabalho, nesse trabalho que você está aqui hoje defendendo. Né? Então eu sugiro até mesmo isso para você, né? Para que esse overruling do Supremo, né? Dessa decisão que hoje está aí pontuada e pacificada, não é? Mas não, como você mesmo trabalhou isso no texto, não impede que seja revista. E eu acho que o ponto chave é o seu trabalho, que é um bom material para que possa ser discutido e possa ser debruçado aí oportunamente e futuramente. Então, a minha última questão, ela entra dentro dessa abordagem que você fez do cheapest cost avoider, não é? E que eu achei muito bem colocada. E a minha indagação é se você consegue relacionar esse conceito do cheapest cost avoider com o princípio do duty to mitigate the loss. Você consegue ver algum tipo de semelhança, consegue ver algum tipo de imbricação entre esses dois princípios, entre essas questões, ou não? Não é? Isso fica aí para uma reflexão, tá? No mais, eu felicito, parabenizo enormemente, foi uma satisfação grande aprender com o seu trabalho, aprender com com a sua profundidade, não é? Com aquilo que você trouxe, com a sua ousadia, muitas vezes colocada, com uma metodologia extremamente bem pontuada ao longo do seu trabalho, tá? Eu parabenizo de antemão, desde já, por isso, independentemente de qualquer resposta, independentemente disso. Tá bom? Meus parabéns, Oswaldo. Obrigado, professor Daniel. Oswaldo, por gentileza. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pelas considerações, foram muito construtivas. E desde já, né, queria te agradecer por esse carinho com os meus agradecimentos. Após te entregar a dissertação física, o senhor me ligou, me dizendo me elogiando sobre esse agradecimento. Fico muito feliz com o que o senhor disse sobre a forma com que eu escrevi, e muito obrigado. Iniciando sobre essas questões formais, em relação a essas ressalvas, concordo que poderia ter tratado diversas em nota de rodapé. Ainda não abri o arquivo que o senhor me enviou, vou ler, vou me debruçar sobre ele, com certeza. Desde já eu concordo que diversas poderiam estar em nota de rodapé. Sobre as citações diretas na fonte, realmente foi uma falha da dissertação, faço a meia-culpa, por muitas vezes acabei não acessando a fonte direta em alguns momentos, busquei acessar a fonte direta principalmente na obra do Calabrese, e apesar de muitas vezes não conseguir, por questão de tempo e até mesmo de
Acho que mais a questão do tempo mesmo em relação às demais, e realmente eu busquei obras secundárias. Eu tive essa leitura no início da dissertação em relação às fontes primárias, que foi até uma matéria que eu cursei no programa de pós-graduação com o professor Alexandre Catev, inclusive fez parte dos meus agradecimentos. E no momento posterior, acabou que essas leituras elas foram ficando de caráter mais secundário e vou buscar realizar essas alterações para uma eventual publicação, que são conceitos muito importantes, como custo de transação, externalidades. Com certeza, eu concordo plenamente com o senhor que isso merece ser redesenhado, revisitado, com mais tempo, mais cautela, porque concordo plenamente que esse acesso à fonte primária ele é primordial. Quando eu trouxe o Posner em inglês e depois eu trouxe ele em espanhol, realmente eu me equivoquei porque eu tive acesso à obra em espanhol. Até já fica meus agradecimentos novamente ao professor Marcelo Milagres. Minha internet travou? Oi? Acho que ele voltou. Normal. Oi, agora os senhores estão me ouvindo? Tinha dado uma travada aqui. Ixi. Tá normal. Tá normal? Sim. Então, vou continuar. E desculpe, foi uma falha aqui na internet, não sei o que está acontecendo. E até agradecer ao professor Marcelo Milagres mais uma vez, que foi ele que me emprestou esse livro do Posner em espanhol. Foi o que eu tive acesso. Realmente, quando eu trouxe essa obra em inglês, talvez foi uma intenção de trazer a obra principal, mostrar qual foi a obra principal, mas o acesso, a minha leitura foi na obra em espanhol, que foi emprestada pelo professor Marcelo Milagres. Muito obrigado mais uma vez. Com relação a essa questão de tratar a análise econômica, a economia como uma ferramenta, como o senhor bem disse, acredito que é mais um tema que deve ser revisitado, redesenhado, para que não fique essa confusão entre o que é teoria, ciência, como o senhor bem disse, essa citação do Posner, é um ponto que eu vou debruçar, é um ponto que chamou minha atenção. Muito obrigado. Sobre essa questão da página 45, que o senhor mencionou, da Lei 14.382, do registro eletrônico, qual foi a minha relação com os princípios e essa publicação, essa promulgação dessa lei. Foi tão importante para a atividade notarial registral, para a modernização. Eu acredito que o ponto que ficou, os princípios de forma geral, os princípios basilares, os princípios fundantes da atividade, que foram os tratados ao longo da dissertação, eles continuariam sendo os mesmos, mesmo após a publicação dessa lei. Eles teriam algumas mudanças quanto à forma de exteriorização, a exemplo da publicidade, com esse registro eletrônico. Com certeza é um ponto que deveria ter sido, se a legislação já tivesse sido publicada, é um ponto que deveria ter sido mencionado, essa possibilidade desse registro eletrônico, e vai ser revisitado. É a questão da continuidade, da legalidade, da fé pública, da prioridade. Acredito que são questões que não em nada existe um novo paradigma, mas a forma de elaboração, a forma com que eu elaborei o meu texto, as ideias principais, elas não se alterariam. Talvez na prioridade, porque a forma de acesso à prioridade é por hora diferente. O acesso ele será eletrônico, não existe, não deixará de existir aquele protocolo tal como sempre foi organizado. Uma questão muito importante é o princípio da imparcialidade, porque o princípio da imparcialidade ele caminharia ao lado da vedação do notário, do registrador, de exercer outras funções, como advocacia, intermediação de serviços, quaisquer outros serviços. E com a nova lei, com a medida provisória que se tornou lei, o notário registrador ele pode exercer a atividade do leiloeiro. Então, essa foi uma das mudanças que talvez eu até mencionei enquanto ainda era medida provisória e teria que ser mencionada agora no sentido de ser uma lei. Quanto à questão da modernização, do trabalho posterior em relação ao segundo doutorado, como o senhor brincou, não sei se eu tenho fôlego, mas quem sabe no futuro alguma questão tratada da modernização dos cartórios, do serviço notarial registral e em forma de artigo, em forma de outras obras, e porque o meu campo do doutorado vai mais na linha do direito urbanístico. E
a questão ela não tangencia tanto a atividade notarial registral, então não sei se teria espaço para tratar especificamente desse tema, mas é um tema que eu sempre busco trabalhar em outras disciplinas, de outras formas, e que não fica esquecido de forma alguma. Com certeza tem espaço para trabalhar essa temática da nova lei. Sobre a página 49, em que eu menciono o Robert Shiller, e é um ponto que realmente não é o foco principal da obra, da questão do subprime, dessa defesa do subprime, mas é um ponto que é tratado por esse autor, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, como o senhor muito bem sabe, e é um dos pontos que ele defende que o sistema do notariado latino, ele coloca que seria para dar o que ele chama de legal advice, conselho legal na orientação dos investimentos, ou seja, aquelas pessoas que investem em hipoteca, da forma como é instrumentalizada nos Estados Unidos, elas seriam advertidas, elas teriam essa função de advertência, essa função de atuação ex ante do notário, e assim evitaria essa formalização de negócios sem qualquer assessoria jurídica, de forma totalmente sem conhecer os meandros dessa formalização das hipotecas. Uma outra questão, que até não é o próprio Robert Shiller, mas que se defende por próprio autores do direito norte-americano, do direito de países que têm outro sistema de notariado, é o sistema de fólio real, o sistema da matrícula, que seria extremamente importante para evitar crises como a do subprime, porque uma matrícula, uma vez que todas as hipotecas estão atreladas àquele imóvel, o detentor, o proprietário do imóvel, ele não consegue exceder em empréstimos o valor do seu imóvel. O limite para a tomada de empréstimos é aquele valor do imóvel. Então, em um sistema em que não existe esse controle, em que não existe essa matrícula, como se daria esse controle em relação à tomada de empréstimos? Isso não é um argumento do Robert Shiller, ressaltando, é mais um argumento que talvez eu poderia ter trazido. Eu trouxe apenas esse autor, não desmerecendo a sua importância, mas com certeza poderia ter trazido mais, porque a obra do Robert Shiller menciona isso em um parágrafo, entre uma obra tão complexa, tão extensa. Então, seria essa, de acordo com o autor, esse legal advice, essa intermediação ex ante. Na página 51 e demais seguintes, realmente, eu fazendo a meia-culpa, acredito que eu não teci por demais o serviço notarial registral e esqueci de trazer o outro lado, né? Esqueci de trazer o lado da questão das críticas e talvez de forma científica isso fica incorreto, porque eu deveria ter trazido também essa outra questão, vamos dizer assim, o contraponto, talvez pela ligação, por buscar ser um notário, ser um registrador, talvez essa posição de pesquisador nesse momento falhou, mesmo a gente tentando metodologicamente sempre dar um passo atrás e tentar não tratar de forma imparcial, talvez nesse momento foi o meu momento de falha. E eu concordo com o senhor. Sobre a questão dos altos custos, da questão dos emolumentos, dos valores, eu concordo plenamente com o senhor, isso vai na linha do que eu defendi na minha dissertação da UFMG, que foi exatamente essa questão dos custos. Eu questionei bastante os custos da uso campeão extrajudicial, que é, como o senhor bem mencionou, uma forma de regularização de imóveis, que essa imensidão de imóveis irregulares que a gente possui no nosso Brasil. Em relação a essas questões, diversas questões, eu questionei bastante esses custos, sou um defensor de que esses custos eles devem ser repensados, a forma de cobrança, na uso campeão extrajudicial, fiz diversas proposições no sentido de dar alternativas a essa cobrança, porque como muito bem, até foi aquele artigo que nós escrevemos na sua disciplina e foi publicado no Comped, muitas vezes o estabelecimento de gratuidades por si só, estabelecer uma gratuidade, ela tem um efeito inverso, porque alguém tem que pagar essa conta, alguém vai ter que pagar isso lá no final, ou por meio do aumento dos impostos, ou por meio do aumento se o poder público que pagar essa conta, em um país de alta carga tributária como o nosso, seria mais um item. E se isso fosse repartido para os outros usuários, talvez poderia incorrer naquilo que foi o que defendemos no nosso artigo publicado no Comped, seria um efeito Pentman. Poderia ser uma regulação
que vem de forma a trazer um problema ao invés de trazer uma solução. Então, ao meu ver, a gratuidade, por muitas vezes, não é a melhor solução. Em alguns pontos de comprovada necessidade, casos de comprovada e de importância vital para a vida da pessoa natural, tal como no Registro Civil das Pessoas Naturais, é vital essa gratuidade. Mas em outros, devem ser pensadas alternativas ao pagamento, ao ressarcimento. Quanto aos custos, se são altos, eu concordo com o senhor com essa questão de que eles são altos em alguns momentos, mas que eles também devem ser comparados com outros países. Eu estou até com um artigo excelente, foi publicado na Revista de Direito Imobiliário desse semestre, no primeiro semestre de 2022, que ele traz o custo para regularização, para transação imobiliária nos Estados Unidos. Muitas vezes a gente pensa que por ser um outro sistema, não ter um notário, não ter esse registrador nos nossos moldes, ficaria mais barato. Só que isso é o contrário, porque existe o serviço das seguradoras, o serviço com o advogado ele é muito caro, o serviço com essas seguradoras para evitar litígios, para evitar essa questão de responsabilização civil e resguardar a parte, por muitas vezes eles são até excedentes ao sistema brasileiro. Então, assim, é um artigo muito interessante para fazer esse contraponto que não deve ser esquecido. Lembrando que eu sou um defensor que essa questão dos custos ela deve ser revisitada. Principalmente em instrumentos tão importantes como essa de efetivação de direito à moradia, eu concordo plenamente com o senhor. Aqui no ponto da página da questão do Guido Calabrese, que o senhor me elogiou, disse que o marco teórico foi muito bem escolhido, fico muito agradecido pela questão da consideração de dizer que possivelmente esse overruling do STF poderia ser com a minha dissertação. Fico muito feliz, muito agradecido. E quando o senhor me coloca esse questionamento de relacionar o cheapest cost avoider e o do it to mitigate the own loss, eu acredito que é uma questão que eu não me havia atentado e faz total sentido, porque aquele que tem o dever de mitigar o próprio dano é que tem o dever de prevenir a perpetuação do dano. E é exatamente essa figura do cheapest cost avoider, que ele é aquele deveria ser responsabilizado aquele que tem o menor custo para prevenir o dano. Quem tem o menor custo para prevenir o dano, em alguns casos, é aquele próprio que sofre o dano. Ou seja, ele sim deveria ser responsabilizado. Vai até na linha da culpa, foi o que eu defendi, que também eu acredito que comunica, da culpa exclusiva da vítima. A vítima que não preveniu o seu dano, que não evitou a perpetuação do seu dano, ela não pode fazer com que o outro seja responsabilizado. Acredito que, então, eu não tinha pensado nessa relação. Para mim, faz total sentido. Eu não sei se foi nesse sentido que o senhor queria escutar, mas e vai até naquela questão da regra de Rende, que quando a probabilidade e o dano e a lesão for menor que a possibilidade de reversão, aquele não deve ser responsabilizado. É uma questão muito incipiente ainda no ordenamento brasileiro, mas já foi utilizada. Foi até um caso que eu trouxe na dissertação, um caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, eu estou à disposição para eventuais considerações. Me perdoe se eu não respondi alguma. Fiquei um pouco perdido aqui com a falha na internet, mas muito obrigado mais uma vez. Perfeito, professor Paulo. Obrigado, Oswaldo. Obrigado. Eu criei um grupo temporário no WhatsApp e eu vou convidar a doutora Vânia, doutor Marcelo, doutor Daniel, para que possamos deliberar acerca do resultado. Eu gostaria até de registrar aqui também que a temática, né, desenvolvida pelo Oswaldo, né, nós trocamos, né, passamos materiais, fiz, né, a supervisão da orientação, registro aqui também, né, as falhas, né, na orientação, sobretudo de questões metodológicas, e também em virtude do tempo, né, foi bastante corrido, e infelizmente não foi possível a realização da pré-banca, da banca de qualificação. É muito interessante, eu faço questão de registrar, principalmente pelo fato de
da presença de mestrandos aqui nesta banca. Tradicionalmente é muito comum nos programas, muito comum não, desconheço um que não tenha, nos doutorados a qualificação. Na FUMEC nós temos a qualificação também nas dissertações, uma grande oportunidade de um direcionamento, de lapidar o trabalho. Então, infelizmente, né, em virtude de compromissos até da conjunção aditiva que o Oswaldo, né, bem colocou, não foi possível a realização da qualificação, mas faço aqui o registro, a recomendação aos mestrandos que não deixem, né, não deixem de fazerem a qualificação, de fazer a qualificação, porque é extremamente importante para um direcionamento, para lapidar a pesquisa. Então, eu vou pedir licença aqui a todos os presentes e vou convidar os membros da comissão avaliadora para que possamos deliberar lá no nosso grupo do WhatsApp. Vou fechar aqui a câmera e em instantes retornaremos. Professor, eu também vou pedir licença para ir ao banheiro e um segundo. Obrigado. Vontade. E gostaria de comunicar que eu fiquei muito honrado do convite. Foi a primeira vez que eu assisti a uma dissertação. Assim, muito honroso para mim. Fiquei muito satisfeito. Doutor Paulo, a honra é toda nossa e até aproveitando, né, a presença de Vossa Excelência, registrar que a Universidade FUMEC possui um convênio com o Tribunal Regional do Trabalho. Temos alunos, magistrados, magistradas, assessores, e isso, né, esse convênio muito importante para ambas as instituições, né, o estudo continuado, né, e será uma honra, né, em breve, né, se Vossa Excelência, né, está à vontade aqui para adentrar aqui ao nosso quadro, não como grande estudioso, né, sabemos do tempo escasso, mas certamente irá agregar muito, né, convidando também os colegas para participar aqui. Em breve teremos também um doutorado. Muito obrigado, doutor. Bom fim de semana para todos e parabéns para todos aí. Muito obrigado, doutor. Muita honra, viu? Muito obrigado pela presença. Obrigado, desembargador. Boa tarde. Até logo. Pedir licença aqui. Até logo.
Retomamos, já temos a deliberação compartilhada, a ata de defesa, que farei a leitura. Ata de defesa da dissertação do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Direito. Às 10 horas, no dia 8 de julho de 2022, instalou-se em sala virtual a comissão examinadora do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Direito para avaliação final da dissertação do candidato, Oswaldo José Gonçalves de Mesquita Filho, da Faculdade de Ciências Humanas, Sociais da Saúde da Universidade FUMEC. O trabalho apresentado corresponde ao requisito final para a obtenção do grau acadêmico de mestre em Direito, na área de concentração, instituições sociais, direito e democracia, linha de pesquisa, autonomia privada, regulação e estratégia, sob o título Repensando a Responsabilidade Civil do Estado em relação à atividade notarial e registral à luz da análise econômica do direito. O senhor presidente da comissão, o vereador, professor Paulo Márcio Santos, formalizou a abertura da sessão pública, deu conhecimento aos presentes do regulamento protocolar da sessão e, em seguida, passou a palavra ao candidato para a exposição oral sobre o seu trabalho. Após, o professor Dr. Marcelo de Milagres propôs questões ao candidato e dele obteve respostas. Após, a professora doutora Evânia do Carmo de Carvalho de Ginelli, que propôs questões ao candidato e dele obteve respostas. Após, ao professor Dr. Daniel Firmato de Almeida Glória, que propôs questões ao candidato e dele obteve respostas. Ao término da arguição, a comissão se reuniu sem a presença do candidato e do público, para o julgamento e expedição do resultado final. O presidente da sessão e os membros da comissão examinadora deliberaram online suas avaliações, nos termos do regulamento do curso. O parecer conclusivo de avaliação do candidato foi comunicado publicamente pelo senhor presidente com o seguinte resultado. Oswaldo, em nome da Universidade FUMEC, declaramos você aprovado mestre em Direito. Parabéns pela vitória, né? Parabéns pela árdua vitória, pelo desafio de fazer um trabalho, né? Encarar aqui a banca examinadora. Fico muito feliz, né? Eu que já há alguns anos estudando a análise econômica do direito, e mais, né, uma semente, né, com os seus frutos. Agradeço mais uma vez, né, a doutora Vânia, doutor Marcelo, doutor Daniel, pela excelente, né, contribuição, uma manhã muito rica, muito produtiva, que também aprendi bastante. E passa a palavra, né, à doutora Vânia para os seus comentários finais. Bom, eu só tenho a agradecer, primeiro à Universidade FUMEC, aos meus colegas aqui de banca, professor Daniel Firmato, professor Marcelo Milagres, professor Paulo Márcio, orientador do candidato, pelo convite, e ao Oswaldo pelo convite e para participar dessa banca, onde eu aprendi muito com meus colegas, e é muito enriquecedor essa manhã, como disse o professor Paulo Márcio, não é a primeira vez que eu faço parte de bancas da Universidade FUMEC, e tenho o prazer de dizer que é muito gratificante fazer parte. Ao Oswaldo, meus parabéns, que você continue esse aluno brilhante, estudioso, esse pesquisador do direito. Muitas felicidades na sua vida acadêmica. Obrigada a todos. Muito obrigado, sempre muito bem-vinda. Esperamos, né, reencontrá-la em breve, em outra oportunidade. Professor Marcelo.
Eu, mais uma vez, reitero na mesma esteira aqui da professora doutora Vânia, né? Cumprimento aí os amigos professores, Paulo Márcio, Daniel, e quero aqui agradecer, né, de uma forma muito pessoal aí mais um mestrado, né? O amigo aí Oswaldo, né? Um brilhante, competente, dedicado, né? Também faço votos que persista e prossiga nesse caminho que eu tenho certeza que já é vitorioso. Um grande abraço a todos, um bom fim de manhã dessa sexta-feira. Muito obrigado. Até respondendo uma pergunta do professor Marcelo, no regulamento do programa, nós temos a possibilidade da aprovação com distinção e a recomendação da publicação, desde que o candidato, né, o mestrando, ele tenha cumprido alguns requisitos, dentre eles da aprovação de um trabalho em qualis A ou B. Então, mais um recado aqui para os mestrandos, a importância de seguir esses protocolos, porque realmente entristece, né? A palavra é essa, porque é um trabalho, né, dessa envergadura, mas ainda mais por sermos daqui de um curso de Direito, né, a previsibilidade por questões formais que devem ser seguidas. Infelizmente, moralmente, é um trabalho, suspeito para falar, mas formalmente não é possível protocolarmos, né, aliás, chancelarmos tal distinção. Então, fica só o registro aí, professor Marcelo. Professor Daniel? O professor Paulo Márcio, ele tem todas as normas na cabeça, então, mas independentemente desse aspecto formal, já está indicado aí o overruling do Supremo, será com base na futura obra que virá a ser publicada, com base em todas as sugestões que foram dadas aqui hoje, do seu próprio amadurecimento, né? Agora, você tem que festejar. Você está em Belo Horizonte, não? Então você vai ter que voltar para almoçar na sua casa lá? Dá tempo? Não dá não, né? Infelizmente não, professor, mas quem sabe no final de semana, né? Comemore bastante, você merece, viu? Muito merecido. Fiquei muito contente em ler o seu trabalho. Escreve muito bem, continue assim, tá bom? Continue assim, meus parabéns. E muito obrigado a todos, professora Vânia, professor Marcelo em revê-lo, professor Paulo Márcio também pela condução firme e séria ao longo do trabalho, e a todos os demais presentes aqui, seus familiares, orientandos, mestrandos também, que participaram aqui desta sessão pública maravilhosa da sua defesa. Parabéns. Obrigado. Agora, o nosso novo mestre, Oswaldo. Queria agradecer, estou muito feliz, realmente muito gratificante chegar a esse momento. Agradecer primeiro ao professor Paulo Márcio por toda a orientação, professora Vânia, que, como eu reitero, que é um grande exemplo como notária e como coordenadora da nossa Escola dos Notários Registradores, professor Daniel Firmato, com quem eu aprendi a admirar muito ao longo dessa trajetória, desse percurso acadêmico no programa de pós-graduação do FUMEC, professor Marcelo Milagres, por toda a amizade, por todo o apoio. Ressaltar que eu fiquei muito feliz com essa questão da aprovação. Infelizmente, realmente, ao longo da trajetória, eu não consegui me empenhar com a publicação. Espero que todos esses esforços de publicação foram direcionados e acabaram não gerando essa publicação A ou B, mas espero que, quem sabe, essa dissertação gere esse fruto, ou quem sabe um livro, e tenho total interesse em levar isso adiante. Infelizmente, todos esses esforços foram canalizados para a dissertação, e as publicações não geraram esse qualis, que, diante desse cenário, eu até ouso dizer que fico muito feliz de toda forma. Acima de tudo, queria agradecer minha família, né? Está aqui, meu pai, minha mãe, Murilo, Felipe, Marcela, que são a base de tudo, e sem eles nada disso seria possível. Obrigado a todos. Ok, Oswaldo, parabéns, nada impede a publicação, muito pelo contrário, publique.
né, mesmo que observadas as formalidades. Quero agradecer aqui mais uma vez a secretária Cláudia Márcia Magalhães, do programa, com seu trabalho aí de bastidores, mas indispensável para a performance do mestrado. Desejo, então, uma excelente tarde, um final de semana, bom final de semana para todos. Pode falar, Oswaldo. Queria agradecer publicamente a Cláudia também, sempre apoiando a gente, ajudando. É essencial para o programa da FUMEC, pós-graduação. Muito obrigada, viu, Oswaldo? Muito obrigada pelo carinho. Ótimo, olha a Claudinha aí. Então, eu declaro encerrada a sessão. Até logo. Até logo, parabéns. Obrigado, até mais. Bom dia a todos, um abraço. Um abraço. Boa tarde.